Gantz é um mangá bastante popular e muito controverso, que eu só li pela recomendação de vocês aqui do canal. Eu já tinha ouvido falar por conta de um vídeo lá do Cenário Transparente que eu vi há uns 2 anos, eu achei tipo, pô, isso aqui parece foda, um dia eu vou ler. E aí quando vocês recomendaram eu falei, cara, deve ser bom, vou dar uma chance. E sendo bem sincero, foi uma leitura complicada, pra dizer o mínimo. Tanto que no meio da leitura eu fui lá e fiz uma postagem na comunidade aqui do canal pra saber se a história melhorava em algum momento, porque o começo realmente não me pegou. Mas eu finalmente terminei de ler os seus 383 capítulos e agora sim eu posso fazer uma análise completa pra vocês, tanto pra quem não leu e quer saber se vale a pena, saber o que vai encontrar de fato no mangá, quanto pra quem já leu e quer saber a minha opinião a respeito, principalmente porque eu não encontrei nenhum vídeo aqui no YouTube, tanto gringo quanto BR, que falasse dos pontos que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Então vamos lá, como esse vídeo aqui vai funcionar? Nessa primeira parte eu vou fazer um resumo rápido da história, sem muitos spoilers pesados pra você que não leu e quer conhecer. Vai ser uma introdução ao contexto da história com uma pitada de opinião pra você saber o que pode ou não esperar desse mangá, de alguém que acabou de ler. Já na segunda parte eu já vou entrar com os spoilers totalmente liberados, falando do que me decepcionou exatamente e por que eu não curti o mangá. Nessa parte eu vou trazer 4 argumentos principais que vão explicar muito bem do que eu tô falando, com exemplos práticos pra vocês entenderem. E aquele disclaimer que eu particularmente acho que não faz muito sentido, mas na internet é sempre bom deixar claro esse tipo de coisa. Todo esse vídeo, todo esse canal na verdade é sobre a minha opinião pessoal, e se você discorda dela você pode comentar à vontade, desde que seja com respeito, é claro, mas entenda, a obra vai continuar existindo, vai estar lá pra você ler, você pode curtir à vontade, só vou expressar minha opinião aqui, beleza? Vamos ser tolerantes aí. Agora sim, avisos dados, vambora. Gantz é um mangá seinen, lançado entre 2000 e 2013, e ficou bastante conhecido por conta da sua violência extrema e temas muito pesados, com muita gente comparando ele inclusive com Berserk, por conta da forma super gráfica que os dois mangás mostram o pior lado da humanidade. Ele foi escrito e ilustrado por Hiroya Oku, um mangaka não tão popular, principalmente aqui no ocidente, mas que também foi o autor de Inuyashiki, que a gente já fez uma análise aqui no canal. Gantz foi o primeiro mangá que realmente fez sucesso do Hiroya, um ponto que vai ser importante para explicar algumas coisas já já. Mas sobre o que diabos fala Gantz? Gantz conta a história de Kei Kurono, um estudante japonês que, apesar de ser inteligente e muito popular quando mais novo, agora acabou virando uma pessoa mais reclusa, extremamente egoísta. Tanto que a sua história começa literalmente com ele no metrô, vendo um pôster de uma mina de biquíni na revista, já pensando no que ele ia fazer quando chegasse em casa. O famoso fap, 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 fap. E aí uma velhinha chega pra pedir uma informação, a coitada tava perdida e achou que o Kurono, como um bom jovem japonês, ia ajudar ela, mas não. Ele sabia que a velha tava na estação errada e nunca ia chegar onde ela queria por ali, mas ele simplesmente ficou de preguiça de explicar e disse que sim, só pra ela parar de encher o saco. O que quase dá certo, mas a dona meio que sabia que ela tava na estação errada e tenta de novo. Ela mais uma vez pede pro Kurono gentilmente dar uma ajuda pra ela, e é essa a resposta dele. Olha, dona, tenta se achar sozinha, tá bom? Não dependa tanto das pessoas. Tudo isso acontece no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, pra deixar muito claro pra gente que o Kurono é um cuzão, um moleque totalmente desprezível, o tipo mais egoísta que existe, o que a gente obviamente já sabe que vai ser a base pro desenvolvimento do personagem. E logo depois dele ser super gentil e prestativo com a véia, ele vê outro personagem chave pra nossa história, Masaru Kato, um antigo amigo da escola que admirava o Kurono por conta da sua força e coragem enquanto eles eram mais novos. E se inspirando nesse antigo Kurono que ele tanto admirava, o Kato também se torna alguém forte e corajoso, tanto que ele vê um mendigo caído nos trilhos do trem e desce lá pra poder ajudar. E talvez no momento que eu falei que o Kato era corajoso, você pensou que tipo, não é o mesmo mangá que eu li, o Kato é mó cagão e tal. Então, e aí eu explico, o que eu quero dizer com o Kato ser corajoso não é que ele não tem medo, é o contrário, ele tem medo e mesmo assim vai. Pra mim, isso é coragem. O que na verdade faz o personagem ser muito mais interessante. Quando ele vê o mendigo caindo nos trilhos, ele não automaticamente vai como um herói de anime. Ele na verdade tem medo, ele pensa que ele vai morrer, que ele não devia se envolver como todo mundo faz. E mesmo assim ele vai. Tudo porque apesar do medo ele sabia que aquilo era o certo a ser feito. Algo que ninguém mais fez, mesmo a estação estando lotada. O Kato então começa a pedir ajuda pra todo mundo, tipo, pô, me ajuda a tirar o cara, a gente vai morrer aqui e tal, enquanto todo mundo finge que não é com eles. E é aí que ele reconhece o Kurono, que ele carinhosamente chama de Kei-chan, e pede ajuda pro antigo amigo, acreditando que ele realmente vai ajudar, em nome dos velhos tempos. E aí você já deve imaginar o que acontece, o famoso clichê dos isekai. Eles conseguem salvar o mendigo, mas os dois acabam sendo acertados pelo trem, a ponto da cabeça dele sair voando que nem uma bola de basquete. E aqui eu já vou precisar avisar que esse mangá é extremamente violento e explícito, com cenas de todos os tipos possíveis. Cenas que o YouTube não gosta muito, então esse vídeo aqui vai ter uma versão exclusiva pros membros sem censura, que lá não dá problema. Então se você quiser ver esse vídeo aqui na versão completinha, é só virar membro, que assim você tem acesso a todos os vídeos que estão lá e os que vão sair ainda, fechou? Agora, depois desse gorezinho de leve, ao invés de simplesmente morrer, eles aparecem em um apartamento desconhecido, onde mais 6 pessoas aleatórias estão sentadas do lado de uma bola preta gigante. Ah, 6 pessoas, um cachorro e um panda, nem me pergunte o porquê. E aí, como se já não fosse estranho bastante, uma mina completamente nua também é teleportada pra lá. Um estilo bem bizarro, em que um laser sai da bola como se estivesse escaneando cada parte, fazendo essas cenas bizarras aqui. E a chegada dela é importante por 2 razões. Primeiro, ela é uma personagem importante por si só, que vai fechar o trio principal da obra. Segundo, essa
entrada dela serve para explicar um pouco como funciona esse teleporte bizarro que a bola faz, já que ela aparentemente é a única que chegou lá completamente nua, ao contrário do restante que chegou com as roupas que eles estavam. Claro que isso é pro fanservice, obviamente, algo que vai acontecer muito ainda, a gente vai falar disso depois, mas também para explicar que a pessoa é teleportada com aquilo que ela estava vestindo no momento da sua morte, o que no caso dela foi nada, já que ela tentou se matar enquanto estava tomando banho na banheira. Ou seja, de alguma forma misteriosa, aquela bola preta sequestra as pessoas no momento da sua morte para aquele apartamento misterioso. Mas a pergunta é, pra quê? Bom, a resposta vem logo depois, quando a bola preta começa a tocar uma música e mostrar algumas mensagens na tela, dizendo que a vida deles acabou e que agora ela irá decidir o futuro de cada um deles. Ela então mostra uma foto de uma criatura estranha e diz que eles vão ter que caçar e matar esse suposto alien. E para isso eles recebem armas e trajes especiais que dão a eles força e resistência sobre-humana, além de absorver uma boa parte do dano que eles sofrem durante as lutas. É aí que também descobrimos que dentro dessa bola preta gigante tem uma pessoa, ou pelo menos uma criatura que parece uma pessoa, a quem eles chamam de Gantz, daí o nome do mangá. A partir de agora o Gantz manda todos eles para algum lugar na cidade próximo desse tal alvo alienígena, com suas armas e trajes especiais para começar o jogo. E eu digo jogo porque é basicamente isso. Eles têm um tempo pré-determinado para cumprir a missão, caso contrário eles morrem. E para cada alien que eles matam, eles recebem pontos que são somados até 100. Momento em que eles podem escolher entre sair do jogo e ter as suas memórias apagadas, uma arma extremamente poderosa ou reviver alguém que já morreu dentro do jogo. E basicamente é isso. Esse é o conceito de Gantz. A partir daqui vamos acompanhar cada um desses personagens lutando para sobreviver e descobrir o que caralho está acontecendo. Ao mesmo tempo que a trama em si vai apresentando novos mistérios e explicações sobre o porquê de tudo isso. Com essa explicação básica você já consegue ter uma boa ideia do que Gantz é e do que a obra fala em si. E aqui eu já adianto que esse mangá é bastante focado na reação dos personagens sobre os eventos trágicos que acontecem. Ele mostra claramente, sem nenhuma censura, toda a crueldade e egoísmo humano, a ponto de você até passar a torcer pelos aliens em certo momento. Ao mesmo tempo que ele desenvolve bem aos poucos os personagens, mostrando o quanto eles mesmos são pessoas complexas, com destaque pro protagonista, que tem um arco muito interessante. E aí você me diz, caralho, então eu gostei da história, eu vou ler, parece muito foda, vou lá agora. O que não tá errado, eu mesmo tive essa mesma sensação no início, quando eu vi os primeiros vídeos e o pessoal indicando. A expectativa é muito grande, uma promessa de algo foda, mas agora eu vou te dizer o que a história realmente te entrega e o que ela não vai te entregar, pra você já ir ciente do que realmente é Gantz. Bom, acima de tudo, Gantz é um mangá violento, extremamente violento. Tudo acontece nesse mangá, mutilações, explosões, mortes de todos os tipos, estupro, tortura, literalmente tudo que você imaginar vai acontecer nessa porra desse mangá. Agora, se isso é uma coisa boa ou ruim, depende de você. Eu, particularmente, não me incomodo com a violência em si, quando ela tem um propósito, é claro. Outra coisa que Gantz vai te entregar com toda certeza, ação. O mangá simplesmente não para. A cada capítulo são lutas e mais lutas, brigas, conflitos de todos os tipos, seja entre pessoas e aliens, soldados e aliens, pessoas e pessoas, pombo e panda, o caralho é 4. Todo mundo vai brigar em algum momento dessa história. E por fim, mas não menos importante, fanservice. Praticamente todos os capítulos vão começar com uma gostosa seminua na capa. Na maioria das vezes não vai ter sentido nenhum pra história, não vai nem ser uma personagem da história, mas vai estar lá uma mina pelada pra caralho na porra da capa. E pra vocês terem ideia do que eu tô falando, eu tava bem editando, falei, vou pegar algumas imagens da capa aqui pra poder exemplificar, não vai ser tão difícil de achar. Eu achei uma postagem no Reddit em que o cara compilou todas as imagens dessas gostosas peladas que tem na porra da capa. Velho, é muita coisa mesmo. E isso é pra vocês verem que eu não tô pegando o pé do mangá. Realmente é uma quantidade absurda. Cara, pelo amor de Deus, na moral. E de novo, se isso é bom ou ruim, depende de você, do seu gosto pessoal. Eu particularmente me incomodei bastante com isso. E não porque eu sou puritano, porque não pode. Não, pra mim que se foda. Mas não é o que eu tava esperando desse mangá. E aí, de novo, vai do seu gosto pessoal. Se é uma coisa que não te incomoda, que você gosta, mano, vai fundo, você vai curtir pra caralho. Agora, se você deve ou não ler, a escolha é sua. Porque agora sim eu vou entrar na parte crítica em si, com spoilers, todos os spoilers do mundo liberados, então estejam avisados, fechou? Bom, antes de começar a descer a lenha no mangá, eu preciso salientar alguns pontos. Apesar de eu não ter gostado da obra, não quer dizer que ela não tem nada bom, nada que me agradou. Pelo contrário, tiveram coisas bastante interessantes. Até por isso, o título do vídeo é Desperdício de Potencial, ou seja, eu acreditei mesmo e acredito que a obra tinha muito potencial que foi desperdiçado. Ou seja, tem alguns personagens que eu gostei, personagens que são carismáticos, que parecem ser interessantes, mas a obra não desenvolve. O tema em si é interessante, dá pra criar algo bem legal com isso, mas eu acho que não rolou tão bem assim. Mas ok, do que exatamente eu tô falando? Quais são esses 4 argumentos base que eu vou desenvolver nesse vídeo? Eles são basicamente os problemas principais que eu identifiquei na obra, com eles sendo
A quantidade excessiva de violência e sexualização sem necessidade, o desenvolvimento inconsistente e extremamente confuso da história, os personagens completamente vazios, sem graça e com pouco ou nenhum desenvolvimento, e por fim os problemas técnicos, tipo a arte, o roteiro, o ritmo da história em si e por aí vai. Começando então pela violência e sexualização excessiva. Existe uma discussão bem antiga na internet sobre o que é um shonen e o que é um seinen. Claro, o conceito padrão é o público-alvo, shonen é para adolescentes e seinen é para jovens adultos, um público mais novo e outro mais velho. Mas fora isso, e sem saber em qual revista saiu esse mangá, como você separaria essas duas categorias? Algumas pessoas dizem que os shonen são mais simples, diretos, com temas mais rasos, mais focados na ação, aventura e entretenimento em si, enquanto os seinen são mais profundos, com temas mais sérios e pesados, do tipo que te fazem pensar mais. E ainda existe outra galera que acredita que se o mangá tem violência e nudez, é um seinen, ponto final. E esse parece ser o caso de Gantz. Durante toda a minha leitura eu tive uma impressão muito insistente de que eu tava lendo um shonen, só que com violência e nudez. Não porque ele não fala de nenhum tema sério ou profundo, nem que ele não seja complexo, porque ele tem sim a sua complexidade. Mas a questão aqui é o foco do mangá. Gantz parece ser totalmente focado na violência e na nudez em si, e não na história ou nos personagens. E isso foi extremamente decepcionante pra mim. A forma que a história sacrifica totalmente o desenvolvimento da história em si e dos personagens pra ficar botando luta toda hora, nudez toda hora, incomoda demais. O problema aqui não é a violência ou a nudez em si, mas sim a forma com que esses elementos foram usados. Vamos pegar Berserk, por exemplo. Berserk é um mangá extremamente violento, cheio de mortes e tragédias bizarras. Tão violento, até mais violento que Gantz. Mas em nenhum momento essa violência é colocada acima da história ou dos personagens. Tudo de ruim que acontece tem um propósito muito claro, é uma ferramenta para avançar a história e desenvolver os personagens. No caso de Gantz parece ser o contrário, parece que a história é só um pano de fundo, uma desculpa para violência e os personagens são só carne de abate para a história usar. Ou no caso das personagens femininas, elas são só um par de peitos para aparecer sempre que possível. Mas para ficar mais claro, bora ver uns exemplos do que eu tô falando. Primeiro, a Kishimoto. Ela é literalmente inútil. Não faz absolutamente nada durante a obra. Entra pelada, fica pelada de vez em quando, se apaixona pelo Katou meio que do nada, rejeita o Kurona, morre e é isso. Ela literalmente não tem nenhuma importância na história, para além de ser uma mina peituda que faz um triângulo amoroso com os dois protas. Ou a Sakuraoka, a Tomb Raider, que entra pra equipe de Tóquio e sem mais sem menos se apaixona pelo Kurono, completamente sem desenvolvimento ou preparação. Ela vê ele chorando, pergunta se tá tudo bem, ele pede pra transar com ela e bum, eles transam. Tipo, mano, que porra é essa? E tipo, eu sei que eles estavam num momento de tensão e que muito provavelmente iam morrer em breve, eles sabiam disso, então até que poderia ter algum sentido ceder aos desejos assim mais facilmente, mas puta que pariu, né? Não vamos exagerar também. E pra piorar, ela se apaixona por ele também sem muita explicação, morre e é isso. De novo, um par de peitos que não faz absolutamente nada na obra além de virar namorada do protagonista. E pra você ver que eu não tô exagerando, olha pra Reika. Ela é literalmente uma idol japonesa extremamente popular, bonita, desejada por todo mundo. Ela entra no jogo, bum, se apaixona pelo Kurono também. Parece sacanagem um negócio desse. É praticamente um harém no fim do mundo. Tem uma cena no finalzinho do mangá que mostra essa sexualização completamente absurda, de uma forma, na moral, ridícula. A essa altura, a Reika já tinha morrido, revivido, lutado, feito tudo quanto foi possível, pra daí, eventualmente, ela acabar morrendo de novo. No momento em que meio que o Kurono já tinha se apaixonado por ela também, e aí, vendo ela lá caída, ele entra em desespero. Grita, chora, implora pra ela não morrer, e no seu desespero super compreensível, ele tenta fazer massagem cardíaca nela, pro coração dela voltar a bater, e aí salvar ela. Ok, até aí tudo certo. Ele tá sofrendo, é um momento triste pra caramba, a gente vê o quanto ele gostava dela. Mas é aí que, por algum caralho de motivo, o Kurono decide que pra fazer massagem cardíaca nela, ele precisa tirar os peitos dela pra fora. Mano, na moral, não tem como defender isso. A cena que era pra ser triste, tensa, desesperadora, ficou ridícula. Tudo pra poder mostrar os peitos da mina pulando quadro a quadro. E sim, dá pra argumentar que o traje absorveu o impacto da massagem, não ia funcionar, mas, cara, vamos ser sinceros, isso ia ser um furo muito mais aceitável que a cena que a gente vê. Então, falar isso é forçar a barra demais. A única personagem que tem um mínimo de desenvolvimento é a Tai, que também vira namorada do Kurono. Mas ela, pelo menos, tem um pouco mais de história. A gente vê como ela se sente inferior a todo mundo e tenta compensar isso sendo útil e tal. Mas, no fim das contas, ela também vira só a namorada chata do Kurono. É que pra cá, que pra lá, uma choradeira do caralho. Ou seja, até ela que tem o melhor desenvolvimento das personagens femininas é basicamente a Sakura com o Sasuke. E sim, eu sei que o desenvolvimento das personagens femininas é um ponto fraco na maioria dos mangás populares. Inclusive Naruto, que eu citei agora há pouco. Mas o problema é que aqui, essas personagens femininas estão ali só pra serem sexualizadas da forma mais sem nexo possível. O que é uma pena, porque elas tinham potencial pra mais. E praticamente a mesma coisa dá pra falar sobre a violência. A ideia principal é usar a violência extrema no mangá pra passar a sensação de que a vida humana é descartável, que as pessoas são ruins
ruins, que o mundo é ruim e por isso a humanidade não tem salvação. E ok, isso é interessante, mas isso já fica claro em algumas cenas, não precisa fazer o mangá ser basicamente só sobre isso. Já deu pra entender a mensagem no começo. Tanto que o mangá perde um tempo absurdo apresentando personagens novos que a gente não sabe nada sobre, não se importa com eles só pra poder matar cada um deles de uma forma mais bizarra que a outra. Tudo pra deixar a gente chocado, tipo, caralho, todo mundo morre aqui, é Game of Thrones dos mangás. Mas isso não funciona. Justamente porque, primeiro, quem morre são os figurantes aleatórios que a gente não tá nem aí. E mesmo depois, quando o trio protagonista morre, a gente logo descobre que dá pra ressuscitar qualquer um com os 3 pedidos pro Gantz. Ou seja, a principal ameaça da obra, a violência, a possibilidade de matar personagens, perde completamente o impacto. Vira só violência gratuita, que não ajuda em nada a história a progredir. O que nos leva pro nosso segundo ponto. Gantz passa uma sensação muito grande de ser um laboratório de ideias meio maluco. Tudo quanto é coisa possível de se colocar na história foi colocado. Alienígenas, vampiros, poderes psíquicos, robôs gigantes, dinossauros, demônios, uma caralhada de coisa. O que não necessariamente é uma coisa ruim. Eu, particularmente, acho da hora quando o mangaka mistura os elementos pra poder, assim, contar uma história, botando referências e tudo mais. E isso Gantz faz com toda certeza. A quantidade de referências que eu vi nessa obra não é brincadeira. Mas o problema é que boa parte do que é apresentado na história simplesmente não tem lógica nem explicação. Uma organização secreta de vampiros aparece do nada e some do nada. Eles sabem que a Terra vai ser destruída e com ela todos os humanos, literalmente a sua fonte de alimento, e não acham que isso é um problema pra eles. Os poderes sobrenaturais do Hiroto e do Sakata não têm explicação, mal são usados e é isso, pouca ou nenhuma importância. Isso faz a história ficar extremamente confusa e bagunçada. Pra mim, faria muito mais sentido usar menos elementos, mas de uma forma mais desenvolvida do que sair tacando esse monte de coisa sem desenvolver nada. E o ponto aqui não é dar todas as respostas, explicar tudo. Alguns mistérios são muito bem-vindos, mas não dar nenhuma explicação faz parecer que o universo da obra não tem lógica. Sério mesmo, se do nada aparecesse o Blade pra caçar os vampiros, o Superman pra matar os alienígenas e a Dora Aventureira pra brincar com os dinossauros, eu nem ia ficar tão surpreso assim, porque o mangá já é uma bagunça. E não é como se eu não tivesse gostado de nada do mangá, pelo contrário. Tiveram momentos que eu realmente gostei e comecei a me interessar pela história, pelos mistérios, pelos personagens. Como por exemplo, quando o time novo de Tóquio aparece, Izumi, Nishi, Suzuki, Sakurai, Case, até o Takeshi. Quando eles aparecem, a história fica bem mais legal. Foi uma das poucas partes que eu realmente fiquei empolgado. A luta final também foi um momento que eu gostei bastante, o Kurono enfrentando os aliens gigantes com a ajuda de todo mundo, foi muito bom. O problema é que essas são pequenas partes interessantes num mar de partes chatas e sem graça. Por exemplo, muita gente diz que o mangá fica bom depois do arco dos Budas, mas pra chegar aí você já precisa passar por 26 capítulos extremamente maçantes. É tudo muito repetitivo, a trama não avança, os personagens não evoluem, parece que a obra não anda. Então, pra mim, Legantes foi uma montanha russa de sentimentos. Foi um início sem graça, um meio extremamente chato, daí fica interessante, fica bom, depois fica horrível e por fim um final interessante. O que é estranho, porque pelo que eu vi, a maioria das pessoas não gostou do final, achou rushado. Eu já gostei, achei bem satisfatório. Ele explica o que precisa de explicar do mistério principal, tem umas lutas boas, principalmente a última, então eu curti. Então no fim das contas, talvez o maior problema de Gantz seja o tamanho. Deixa eu explicar isso melhor. Gantz tem 383 capítulos no total. Capítulos curtos, claro, mas isso é um número bem considerável se a gente for comparar com outros mangás populares. Agora uma comparação que talvez seja chocante. Berserk tem atualmente 374 capítulos. Vagabond tem 327. 20th Century Boys tem 249. Kokou no Ito tem 170. Vinland Saga 206. Todos menores que Gantz. E sabe o que eles têm em comum, além de já terem aparecido aqui no canal? Todos são sensacionais, tanto na história, no ritmo, no desenvolvimento de personagem, praticamente tudo. E sim, eu sei que esses são alguns dos melhores mangás seinen de todos os tempos, mas a ideia é exatamente essa, nivelar por cima e não por baixo. E mesmo que a gente fosse pra um shonen com violência pra poder comparar, honestamente eu achei Chainsaw Man muito melhor. Lá tem uma quantidade considerável de violência, não tanto é claro, mas por conta da demografia. Mesmo assim ele consegue ter um ritmo muito melhor, personagens bem mais carismáticos, interessantes, uma ação tão boa quanto, se pá até melhor. Então talvez se Gantz fosse um mangá mais curto, com seus 50, 100 capítulos no máximo, mas usasse esse tempo de uma forma mais interessante, ficaria muito melhor e menos cansativo. Como por exemplo, se ele encurtasse toda a primeira parte, já começasse com a equipe de Tóquio sendo boa mesmo, com os personagens interessantes, fosse desenvolvendo cada um deles, ficaria muito melhor. Não precisaria de tantos personagens que mal são trabalhados para logo depois serem mortos. E falando nisso, tá na hora do nosso terceiro grande problema, os personagens. Vamos ser sinceros aqui, você lembra o nome de qualquer um desses personagens? Não? E desses? Também não? E esse aqui? Ou esses? Também não? Tá bom, desses aqui você lembra, né? Pois é, esse é o problema. Desde o capítulo 1 fica bem claro quem são os personagens importantes que não vão morrer tão cedo e quem são os personagens de sacrifício. Aqueles que estão ali só pra morrer e boa. Pra fazer você pensar, caralho, como esse mangá é cruel, muito foda. O problema é que ninguém mais cai nesses clichês. Ah, eu vou me aposentar em 3 dias. Ah, eu mal vejo a hora de ver minha família. Do nada um flashback pra você sentir pena de um personagem. Em todos esses casos você sabe que esse personagem vai morrer nesse mesmo episódio ou capítulo. O problema disso é que a maioria esmagadora dos personagens
personagens gigantes são exatamente assim, carne de abate, sem personalidade, sem interesses, motivações ou relevância na obra. E aí você me diz, não, tá, ok, realmente Gantz tem isso, mas não dá pra desenvolver todos os personagens, nenhuma obra faz isso. E sim, você tem toda razão, nenhuma obra faz isso, não faz sentido querer desenvolver todo mundo. Mas não tem jeito, se você quer que o público sinta minimamente a morte de um personagem ou que se importe com eles, a gente precisa conhecer um pouco sobre ele, ter algum tipo de vínculo, um porquê se importar. A prova disso é que todos os personagens desse grupo aqui têm isso, uma motivação, uma história, tempo de tela, e o que acontece? A gente se importa com eles. Quando o Casey começa a lutar na mão com o alienígena e parece que vai morrer a qualquer momento, a gente fica com medo por ele, porque a gente sabe que o Takeshi depende dele. A gente sabe que ele é um menino que foi maltratado pelo padrasto, praticamente abandonado pela mãe. A gente sabe que ele é só uma criança inocente, que não merecia nada disso, muito menos estar ali, e por isso a gente se apega ao personagem. O Hiroto, a gente vê os traumas que ele sofreu, o moleque foi literalmente no banheiro da escola, e por isso acabou matando o filho da puta da escola que fez isso. Mesmo assim, dá pra ver que ele é uma pessoa boa. E a mesma coisa vale pro Suzuki, que é só um cara de meia idade que tem um coração bom. É tipo o Inuyashiki mais novo. Então a gente consegue se conectar com cada um deles. O problema é que eles só viram a equipe principal lá na frente, depois de mais de 100 capítulos, aguentando os personagens aleatórios que não tem nenhuma relevância real pra história, a não ser morrer de uma forma extremamente violenta. E pra piorar, isso não acontece só com os personagens secundários. O trio protagonista também sofre desse mal. Começando pela Kishimoto. Como eu disse, pouquíssimo sobre que ela tem um drama por ter sido substituída por um clone e tal, mas isso mal é explorado. Ela aparece pedindo abrigo pro Kurono e pro Katou, mas depois isso também é deixado de lado. Ninguém entende muito bem o que ela quer, o que ela sente, o desenvolvimento dela é mínimo, principalmente quando lembramos que, teoricamente, ele é uma das 3 personagens mais importantes da obra. Já o Katou a gente conhece mais. Do trio, ele é quem tem o desenvolvimento mais constante. Ele começa tentando ser o espelho do antigo Kurono, mesmo sendo medroso. Ele luta o tempo todo pra tentar superar os seus medos, pra ser uma pessoa boa, mesmo sabendo que nem sempre vai conseguir. Até ele perceber que aquele Kurono nem sequer existe mais, e principalmente ele mesmo não é tão bom assim. E até por isso ele é um dos meus personagens favoritos da obra. Mas depois de certo ponto da história, o arco dele simplesmente desaparece. Ele morre e volta do mesmo jeito, e assim ele fica até o final com quase nenhuma mudança. Tudo porque agora o mangá precisa mostrar outros 10 personagens que ninguém liga. A equipe de Osaka, a mina chatinha pra caralho, o cara que transa com alienígena, o líder fodão que morre do nada também. Ou seja, eles trocaram o desenvolvimento de um dos personagens mais interessantes por ação e peitos. É muito decepcionante. Já o caso do Kurono é complicado, porque sim, ele é o que mais evoluiu do início ao fim, e o arco de mudança dele é muito bom. De um cara que não se importava com nada nem com ninguém pra alguém que aprendeu o valor da vida a ponto de arriscar a sua própria pra salvar as pessoas, é muito bom. Ele realmente se torna um bom líder, de um personagem detestável pra um dos melhores líderes. Mas é aquilo, o harém dele, o poder do protagonista, o relacionamento bizarro com a Tai, meio que dá uma quebrada nisso. Mesmo assim, ele é um dos menos decepcionantes no fim das contas. Quem me dera metade dos outros personagens tivesse um nível de desenvolvimento parecido. E de novo, eu não tô querendo que todo mundo seja desenvolvido, mas a gente tá falando de um mangá bem grande, tinha tempo pra isso. Mas ok, eu acho que já deu pra entender o que eu quis dizer. O que nos leva ao nosso quarto e último ponto, os problemas técnicos. Assim como a história em si, Gantz tem um sério problema de constância na arte. Tem muitos painéis que realmente são muito bonitos e muito bem feitos, a ponto do mangá ser muito elogiado por conta disso, principalmente por conta do design de alguns aliens, que realmente é muito bom. Tipo, aquele alien das mãos é bizarramente criativo, eu curti demais esse aí. Agora, o que eu acho que quebra demais é a anatomia dos personagens humanos. Na moral, sem querer ser fiscal de arte alheia e tal, mas isso aqui é estranho demais, mano. Sério mesmo, completamente desproporcional a parada. E o mais bizarro é que isso não acontece sempre. Tem hora que a proporção tá certinha, fica da hora. O que me faz pensar que o autor desenha muito bem, que ele entende de anatomia. Só não é tão constante na arte. Ou talvez tenha sido apressado pra poder terminar, não tem como saber. Mas o fato é que Gantz oscila bastante quando a gente fala de arte. Já o roteiro cai muito no que eu comentei sobre a falta de lógica de algumas atitudes, conceitos que são apresentados como se fossem importantes pra depois sumirem completamente. Respostas meio nada a ver pra perguntas importantes e por aí vai. Realmente parece que a intenção era criar um mangá violento e com nudez pra caramba, mesmo que não fizesse tanto sentido. O que só piora com aquela salada de coisas que eles colocam na história. Por exemplo, o arco dos vampiros inteiro é um furo de roteiro ambulante. Nada faz sentido, sem motivações claras, introdução confusa, enfim, mais confuso ainda. Dá a sensação que os caras lá no escritório falam, pô velho, vamos meter uns vampiros nessa porra, vai ficar bom pra caralho, bora? Aí o cara fala, bora. É isso. O irmão do Kurono é outro que não tem nexo nenhum. Ele parece que vai ter alguma importância e do nada, bum, morreu, sem mais nem menos e foda-se. Mal é desenvolvido o drama deles. Ele é o irmão mais novo, que é mais popular que o mais velho, que dá uma discussão legal sobre a pressão social e o papel de cada um e tal. Mas não, isso não é levado pra frente, você esquece e é isso. O Katou morre e fica meses morto e quando ele volta ninguém se importa, nada é mostrado ou sequer mencionado. Tudo que a gente vê é ele reencontrando o irmão mais novo e boa, foda-se a lógica. Ninguém na escola deu falta, nenhum familiar, nenhum amigo
inimigo, nada. Todo mundo agiu normal, como se aquilo fosse mais um dia. Mas sério, pra mim o pior de tudo, disparado, é a Tai durante o fim do mundo. Mano, puta que pariu, não tem explicação pra essa porra. Ela literalmente é capturada por alienígenas, colocada numa fábrica que tritura todo mundo, mata geral, mas ela não. Ela sobrevive porque sim, só gritando Kei-chan a cada 2 segundos, e é isso. Ela ter sobrevivido é a coisa mais sem nexo que eu já vi nesse mangá de verdade. Claramente ela só não morreu porque o roteiro não quis. Se ela fosse uma lutadora experiente, uma mina inteligente ou sagaz, sei lá, se ela tivesse qualquer outra razão que justificasse ela ter sobrevivido e o restante não, aí beleza. Mas não, ela é só uma mina que não faz nada, não tem nada de diferente, mesmo assim sobreviveu ao maior desastre do mundo, mesmo estando na fucking nave de extermínio alienígena. Seria muito melhor pra história ela ter morrido pra obrigar o Kurono a tentar revivê-la de alguma forma, fazendo uma troca com os alienígenas, alguma coisa assim, mas não botar um escudo de roteiro absurdo nela no meio do fucking fim do mundo. Pra piorar tudo isso, ainda foi jogado num ritmo completamente sem lógica. O começo do mangá é só morte e destruição, para no meio vários conceitos começarem a ser mostrados, dando a ideia de que as respostas vão começar a aparecer, o que não acontece. Na verdade, mais personagens são apresentados para morrerem logo depois outro grupo entra, ele sim tem história, depois corta pros vampiros aleatórios, depois outra equipe praticamente irrelevante na história, e no fim, uns 30 capítulos frenéticos de todo mundo morrendo e o mundo acabando. Com espécies diferentes, aliens, robôs gigantes, naves e a porra toda. A sensação que dá é que o mangá foi escrito com pressa e com a pressão da editora para lançar algo violento o quanto antes. E nessa pressa, muito do potencial do mangá foi completamente desperdiçado. A essa altura eu acho que já ficou bem claro que a minha experiência com o mangá não foi tão boa. Normalmente eu leio várias obras que vocês me indicam e eu costumo gostar bastante delas. E por isso eu trago um vídeo análise com a minha opinião. Até porque esse é o objetivo do canal, dar minha opinião sobre as obras, os personagens, pra gente poder trocar uma ideia sobre. E Gantz foi literalmente o primeiro mangá que vocês me recomendaram que eu honestamente achei ruim. Eu até fiquei receoso de fazer esse vídeo porque eu sei que vocês me recomendaram com o maior carinho do mundo e tudo, mas até por isso eu acho que nada mais justo do que eu trazer esse vídeo também sendo sincero com vocês. E assim como vários de vocês disseram naquela postagem que eu perguntei sobre o desenrolar da história, Gantz não é pra todo mundo e também não é pra mim. Eu trouxe aqui os principais problemas que eu enxerguei na obra, o que não quer dizer que ela não tenha qualidades, pelo contrário, tem sim. Tanto que, de novo, o título desse vídeo é Desperdício de Potencial, então eu acredito que a obra tinha sim muito potencial a ser trabalhado, o que infelizmente não foi, do meu ponto de vista. Como eu sempre digo no fim de qualquer vídeo, essa aqui é a minha opinião, a minha visão, não quer dizer que a obra é ruim, só que eu não gostei. Então, mais do que nunca, eu te convido a compartilhar a sua opinião nos comentários. Se você gosta da história, me diz aí por que você gostou, o que te fez gostar dela, o que te prendeu, ou caso você discorde de algum dos argumentos, fica à vontade pra comentar também. Só bora manter a calma, porque né, hoje em dia tá complicado discordar, mas eu tenho certeza que a gente consegue. Mas muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos membros do canal, os lindos e lindas que me ajudam a continuar produzindo conteúdos como esse aqui, inclusive os que eu não gosto da obra. E se você também gosta do canal e valoriza o trampo que a gente faz por aqui, considere também se tornar um membro. Com só 5 doletas brasileiras, você já tem acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e, claro, você ajuda o canal a continuar existindo. E por isso, meu muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!